Eu gostaria de dizer que depois da minha fala, a palavra vai continuar franqueada, de forma que se qualquer um desejar falar depois de mim, não tem nenhum problema. Aliás, vai ser um prazer para todos nós ouvi-los. Eu gostaria de iniciar algumas palavras dizendo que estou muito feliz. Feliz porque nós tomamos a iniciativa de reunir rapidamente alguns amigos para poder prestigiar a filiação de Luiz Geraldo ao PSD. E essa felicidade é fruto de ter ouvido aqui de todas as pessoas que me antecederam, porque eu tenho certeza que Luiz Geraldo ficou muito feliz de ouvir palavras de reconhecimento. Então era isso, Luiz. Foi esse o objetivo nosso. O objetivo de proporcionar um momento onde alguns dos seus muitos amigos, eu certeza que centenas de seus amigos vão ficar inclusive chateados pelo fato de não terem sido comunicados nesse momento, mas alguns dos amigos que você tem muitos poder externar o carinho e o reconhecimento pelo seu trabalho. De forma que, há aproximadamente 20 dias atrás, eu fui convidado pelo secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, César Lisboa, onde o mesmo disponibilizava o cargo da DAB para o PSD. E após consultar alguns amigos do partido, nós decidimos manter e efetivar o Luiz Geraldo com cargo, porque o PSD, que nasce forte no Brasil, na Bahia e em Santo Antônio de Jesus, aqui no município, prioriza e vai priorizar sempre a excelência. Para o PSD de Santo Antônio, mais importante do que a indicação política é o critério técnico, e é assim que vai ser o tempo todo. Priorizar a excelência, priorizar os quadros que têm condição de desenvolver um bom trabalho para a população. Porque nós do PSD de Santo Antônio, todos que aqui estão presentes no partido, entendemos que a política deve sempre estar a serviço do bem comum, estar a serviço das pessoas, principalmente dos mais humildes, principalmente dos que têm menos. E é esse o sentimento de todos aqueles que hoje ocupam o PSD. De forma, Luiz, que a sua filiação ao PSD, você que já disse há pouco que nunca se filiou a nenhum partido político da sua vida, engrandece de sobremodo o nosso partido, nos orgulha muito, e isso está aqui demonstrado e externado por todos. Gostaria de citar o nome de cada um. Vejo que todos são importantes, candidatos a vereadores do PSD, vejo aqui candidatos a vereadores do PTB. Eu gostaria de agradecer a todos também pela presença, agradecer a Marcelo, que não é comum Marcelo participar de nenhum ato político, Paulo, Luiz. Veja que muita gente que historicamente não tem participado de evento político algum, mas que tem feito questão de acompanhar os passos do PSD em Santo Antônio de Jesus. O PSD nasce, Tenso, meu amigo e irmão, o PSD nasce como a terceira maior força política do Brasil. Partido que começou a ser construído em apenas 6 meses. Há 6 meses atrás, nós fomos convidados pelo vice-governador Otto Alencar para poder ajudar a fundar essa legenda na Bahia. Em apenas 6 meses, conseguimos fazer do PSD a terceira maior força política do Brasil, perdendo apenas para o PT e para o PMDB. E aqui na Bahia, nós conseguimos fazer do PSD a segunda maior força do Estado, perdendo apenas para o PT. O PT tem 14 deputados estaduais da Assembleia Legislativa e o PSD a segunda maior bancada da Bahia, com 12 parlamentares. A nível federal, o PSD também é a segunda maior força da Bahia, perdendo apenas para o PT. Em apenas uma semana, Tenso, em apenas uma semana, que nós tivemos condição de filiar prefeitos na Bahia, nós filiamos em uma semana, que foi o prazo que tivemos, uma vez que o partido só ficou pronto e liberado pelo TSE para disputar as eleições de 2012, uma semana antes do fim do prazo.
nós filiamos 65 prefeitos de mandato, atuais prefeitos, ao PSD, de forma que eu não tenho dúvida que em 2012 o PSD que deve ter mais de 170 candidatos a prefeito na Bahia, dos 417 municípios da Bahia, o PSD terá candidatura própria em quase 170. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós sairemos de 2012 ainda mais robusto o partido, ainda mais forte e, portanto, com condição de decidir na vida política da Bahia. Aqui em Santo Antônio de Jesus, também o tempo foi muito breve, muito curto. Temos à frente do partido o vereador Faustino Cunha, que é uma reserva moral desse município, um vereador sério, um vereador que não tem nenhuma necessidade pessoal de ocupar o mandato de vereador, de tirar qualquer tipo de proveito da política, mas que tem dedicado os dias da sua vida em prol da população, de forma que é o presidente do nosso partido aqui em Santo Antônio de Jesus. Nós temos o vice-presidente, Dr. Têncio Reis, que é um quadro dos mais importantes da política da Bahia. Têncio foi suplente, candidato a suplente de senador, do candidato a senador Edivaldo Brito. Têncio é uma reserva moral da nossa cidade, um exemplar profissional, um exemplar pai de família, de forma que eu fico muito feliz de estar do seu lado na construção desse projeto. Não é um projeto só local, é um projeto regional, é um projeto estadual, é um projeto para Santo Antônio, para a Bahia e para o Brasil. Ao lado do vereador combativo Chispita, também, que é um vereador atuante, aguerrido, lutador, que tem muita coragem de lutar, enfim, e todas as lideranças que estão aqui presentes esta noite. Não poderia deixar de agradecer a presença do Dr. Leonel, que se fez presente, nosso queridíssimo amigo, presidente da Câmara, Delcio Mascarenhas, que esteve ontem na Assembleia e me deu a honra de almoçar conosco, justificar a ausência do prefeito. Hoje eu passei todo o dia com o prefeito de Santo Antônio em Salvador, estivemos juntos no Parque de Exposições, estivemos juntos com o secretário de Administração, buscando a doação do Estado para o INFE Bahia, um investimento de mais de 20 milhões de reais, que vai acontecer em Santo Antônio de Jesus. O Instituto deu um prazo para que o município viabilizasse o terreno, 20 milhões de reais, e nós já estamos lutando frente ao governo do Estado para uma área do Estado próximo à Universidade Federal do Recôncavo, o campus Santo Antônio de Jesus, e hoje praticamente nós tivemos essa palavra do secretário de que isso vai acontecer no máximo daqui a mais 10 ou 15 dias, na hora que os documentos exigidos pelo Estado estiverem nas mãos do secretário de Administração. O prefeito está sendo diligente, já providenciou a parte da prefeitura na íntegra, e estamos aguardando apenas alguns documentos cedidos pelo Instituto para que esse terreno seja doado. Então passamos o dia hoje trabalhando em Salvador em prol de Santo Antônio de Jesus, e ouvia Mazinho falar há pouco e me emocionava. Mazinho, nada resiste ao trabalho, nada resiste à força do trabalho. E eu posso muito bem dizer isso, porque quando comecei a minha vida pública, vi de perto o preconceito de ser jovem e ter nascido numa cidade vizinha de Santo Antônio de Jesus, cidade pequena, próxima a Santo Antônio de Jesus, como a maioria das pessoas que aqui chegaram em Santo Antônio de Jesus, como Marcelo, que veio de outro estado, inclusive, 3 ou 4 ex-prefeitos de Santo Antônio de Jesus, que vieram de outro estado e tiveram a oportunidade de governar. E eu fui discriminado porque nasci aqui vizinho de Santo Antônio, que é Lísio Medrado, e foi terrível poder me consolidar como um dos quadros políticos de Santo Antônio e da região. Mas eu aprendi que na vida nada resiste ao trabalho. Então o que é que eu fiz? Me dediquei ao trabalho, trabalhando de domingo a domingo, com todas as eleições adversas. Fui candidato a deputado estadual, nunca tinha sido candidato sequer a vereador. E com coragem, com luta e com determinação, consegui uma cadeira na Assembleia Legislativa. Na eleição seguinte, Marcelo, Luiz, eu fiz um movimento que os meus adversários comemoraram. Eu saí de um partido pequeno e fui para o PFL na época, que era o partido que precisava do maior número de votos para se eleger. Os meus adversários tocaram fogos
porque achava que era o meu suicídio político, o meu sepultamento político. E nós saímos com um trabalho de 29 mil votos para quase 70 mil votos, me surpreendendo, porque o trabalho que eu fiz, achava que chegaria a 40 mil votos e tive quase 70 mil votos, fiquei entre os 10 deputados mais votados do estado da Bahia, dentre todos os partidos políticos. E a eleição seguinte ainda foi mais desafiadora. Nós tomamos uma decisão de ficarmos na oposição ao governo do estado, porque eu aprendi na vida que nós não podemos deixar os amigos felizes no meio do caminho. Eu aprendi que nós não devemos cuspir no prato que nós comemos. A forma como eu fui educado, a minha formação, a educação que eu obtive, não me permite ter um outro comportamento a não ser da lealdade e da retidão. E eu decidi ficar na oposição ao governo do estado, contra o governo federal, contra o governo estadual, contra o prefeito de Brejões, o prefeito de Castro Alves, o prefeito de Santa Terezinha, o prefeito de Arígio Medrado, o prefeito de Vazedo, o prefeito de Amargosa, o prefeito de São Miguel das Matas, o prefeito de Mupuí, o prefeito de Laje, o prefeito de Quiriçá, o prefeito de Muniz Ferreira, contra os prefeitos da região, contra o governo do estado, contra o governo federal, e os meus adversários, mais uma vez, comemoraram antecipadamente a nossa derrota. E quando as urnas abriram, nós conseguimos manter a mesma votação que tivemos da época que éramos governo e que tínhamos o poder na mão. Por quê? Porque nada resiste à força do trabalho. E de forma que eu tenho uma esperança muito grande que o PSD terá um papel crucial e fundamental em 2012 em Santo Antônio de Jesus. Porque vejo todos os seus quadros, pessoas aguerridas, destemidas, que não têm medo do trabalho, não têm medo da luta. E qual, Faustino? Para encerrar, eu queria lhe agradecer por ter assumido esse desafio, essa luta, de liderar o PSD em Santo Antônio de Jesus. E você tenha certeza que a sua luta não será em vão. Tenha certeza que em 2012 nós haveremos de colher os frutos que nós estamos plantando. Santo Antônio de Jesus pode ter a certeza que o melhor estará por vir. O melhor sempre está por vir e o melhor estará por vir para Santo Antônio de Jesus em 2012. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.